Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos iniciando a live de hoje. Vamos bater um papo muito interessante com o Rômulo Carvalho, pastor de jovens da ABA em Curitiba. E nós já estamos para iniciar, daqui a pouco ele já entra e nós vamos iniciar esse bate-papo. Essa semana é uma semana de conexão. Ontem tivemos uma conversa bastante interessante com o pastor Paulino, hoje com o pastor Rômulo. Amanhã vamos conversar com o pastor Papi. O pastor Papi foi pastor de jovens por muito tempo na ABA em Curitiba. Hoje ele é pastor na Comunhão Cristã ABA em Fazenda Rio Grande. É um homem que abençoou muito a minha vida, a vida da minha esposa. A minha esposa tem até hoje ele como uma referência. E na quinta-feira nós vamos conversar com o pastor Claudinei, o pastor lá da ABA de Itararé. Ó, o Rômulo já entrou por aí. Ele já chegou, só esperar ele pedir a solicitação aqui e a gente já começa a nossa conversa, o nosso bate-papo. Bom dia a todos. Chame alguém aí para participar, aperta no aviãozinho aí, manda mensagem para o pessoal da igreja, manda mensagem para os amigos, manda mensagem para os jovens, porque hoje essa conversa vai ser muito abençoada, vai edificar muito a sua vida. Vai lá, pega um café e já volta. E aí a gente com certeza vai ouvir testemunhos aí de bênção a respeito dessa conversa, desse bate-papo de hoje, tá bom? Então chama lá, aí, ó, pega um aviãozinho, clica e convida as pessoas. Convida os amigos, convida o pessoal da igreja. Vamos chegar a 50 pessoas hoje aí, 60 pessoas nessa live. Normalmente fica o máximo aí 30, né? Que tal dobrar hoje? Fazer o convite aí para o pessoal participar. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Aí, Claudinei acabou de entrar. Claudinei, nós vamos conversar na quinta-feira. Vai ser uma conversa também muito abençoada, muito interessante. Aqui. O Rômulo pediu para entrar, ele já chega aí. E aí, bom Ei, dia. Rômulo. Bom dia, Rômulo. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, vocês? Tranquilo, Tudo graças a bem, Deus. graças a Deus. Graças a Deus. Muito frio em Curitiba ou não? Cara, esfriou hoje. Não, hoje é terça, de domingo para segunda começou a fazer frio de novo. Só que Começou a só de esfriar, né? madrugada, só de madrugada. Durante o dia dá uma esquentada. Já esquenta, né? Já. Porque o frio, o inverno não chegou ainda, né? Não, esse aí tá longe, em nome de Jesus. Se mora em Curitiba, vive na chácara aí, Leão de Judá, e não gosta do frio, que sofrimento, hein, cara? Não, você precisa ver a Luísa, então. A Luísa ora todos os dias por sol e calor. Mais da metade do ano as orações dela não são respondidas. Em Curitiba vai ser difícil. E ela, magrinha, né, sente mais ainda o frio. Sofre mais ainda com o frio. Top. O Rômulo é um cara sensacional. Deus tem levantado o Rômulo aí para ser bênção nessa geração, ser bênção para não só os jovens, não. Gente de todas as idades aí tem sido abençoado pela vida do Rômulo. O Rômulo, acho que eu comecei a ver você pregar, Rômulo, faz uns 3, 4 anos, 5 anos, alguma coisa assim, né? Fazem 4 anos que eu assumi ali o ministério, né? Aí que deu uma... Esse começou a aparecer mais nos retiros, ministrando, pregando, né? Faz esse período aí, né? Foi. E o Rômulo já começou com tudo, com força, ministrando, e sempre eu fui muito abençoado e surpreendido
pelas ministrações do Rômulo. Eu lembro, eu sempre chegava para o Pio e falava: Pio, o Rômulo está surpreendendo, uma bênção, tem ministrado a palavra assim, não é aquela coisa rasa, sabe? Algo com conteúdo. E então o Rômulo tem abençoado não só os jovens, né, mas toda essa geração de agora, todas as pessoas aí que têm ouvido o Rômulo, com certeza têm sido abençoados. O Rômulo hoje é pastor de jovens ali na ABA em Curitiba, especificamente, né, sua função na ABA em Curitiba é pastorear os jovens. E filho do pastor Pio, né, é o filho mais novo, não, a Lohana é mais nova, né? Dos homens, o mais novo. Nos jovens, o mais novo. São 3 filhos, é o filho do meio. E fale um pouco aí, Rômulo. Fale um pouco de você aí, fale um pouco, se apresente aí para o pessoal. Eu sou casado, eu tenho 29 anos. Sou casado com a Luísa, tenho uma filha de 3 anos que... Eu sou casado há 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano. Eu tenho uma 7 filha... anos de casado? 7 anos, 7 anos. Casei novinho. E aí, minha filha mais velha, ela tem 3 anos, é a Chloe. E eu tenho agora o segundo filho que veio, fez 1 ano semana passada. E aí o nome dele é Dominic. Que mais? Eu sou formado em teologia, sou formado em engenharia florestal. Estou trabalhando ali na aba, eu trabalho na igreja desde os meus 18 anos. Parece que a gente está ali faz 3 anos, 4 anos, mas eu trabalho lá já fazem mais de 10 anos. Comecei fazendo orçamento para flyer de eventos lá na igreja. Lá. E aí, sempre trabalhei nessa área de eventos, sempre trabalhei com essa área da mobilização da igreja para um evento específico, né? Hoje a gente vai estar completando a 5ª conferência ABA, foi uma ideia minha também há 5 anos atrás. Uhum. Então, eu ia até comentar isso, perguntar isso para você. Você é o idealizador aí, né, da conferência ABA, né? Isso, E que foi um marco, né? Foi assim, a conferência ABA tem sido uma bênção mesmo, né? Porque tinha vários eventos durante o ano, né? Era o Dunamis, eventos da música e tal. E aí foi colocado tudo num evento só, a conferência ABA, e se tornou um evento assim muito forte, né? Imagina você trabalhando, sei lá, 6 anos, 7 anos, vendo os eventos acontecer, aquele trabalho todo para montar um evento e tal, e de repente você entra lá e o resultado é o público específico de uma área dentro da igreja. Ou seja, tinha um evento lá chamado Adore, você via lá todo aquele trabalho para realizar um Adore, e quando você via lá tinha um número específico, não muito expressivo de pessoas, mas era só músico. E aí ninguém que não era músico ou não era da parte da dança, teatro, ele não participava daquele evento porque ele achava que não era para ele. Agora, na conferência ABA, a gente vê a música, a dança, o teatro se manifestando da maneira que Deus usa essas áreas, e aquelas pessoas que não são dessas áreas têm a oportunidade de ser ministrados por elas também. Às vezes até descobrir que eles podem participar dessas áreas para ter o seu ministério sendo, né, executado, alguma coisa assim. Então a conferência ABA, ela juntou tudo. Imagina colocar os jovens junto com os velhos e servindo, né? A gente tem ali os helpers, tudo. A ideia foi bem essa. Você trabalha um monte para fazer alguns eventos e esses eventos geram um resultado apenas para aquele grupo, sabe? Ninguém mais vê aquela parte do corpo se manifestando. E de repente você coloca todo mundo junto, todos juntos, não para servir apenas a igreja local, mas também para servir todo o Brasil, né? Vamos dizer assim. A gente tem esse objetivo. Então, todos os anos crescem o número de pessoas que vêm e não são da igreja local, vamos dizer assim. O nosso objetivo é ter a comunhão cristã ABA inteira, inclusive vocês aí, servindo aqui, e pessoas que não fazem parte, né, dessa, vamos colocar assim, dessa placa, né, sendo ministradas e servidas por nós.
Esse é o objetivo ali. Legal. Mas aí a gente criou a Conferência ABA fazem 5 anos. E aí, no primeiro ano, a gente teve a oportunidade, na verdade, em 2014, eu e minha esposa, a gente teve a oportunidade de viajar, fazer intercâmbio. A gente passou 6 meses nos Estados Unidos e também a gente passou 6 meses na Austrália, lá na Hillsong, estudando liderança pastoral, né, com eles lá. A gente sempre quis morar fora, a gente sempre quis melhorar o inglês, aprender inglês. E por que não estudar e aprender o inglês já, vamos colocar assim, bíblico, né? Para poder servir depois as pessoas com isso. Tanto é que hoje, graças a Deus, eu consigo fazer as traduções nos eventos, as traduções das pessoas que vêm de fora ali na igreja ali. E isso tem servido bastante, né? Tem servido bastante. Quando a gente voltou, o pastor Pio perguntou, né? O que vocês querem fazer? O que vocês querem na igreja? O que vocês querem fazer aqui? E aí a gente até falou, não, a gente reconhece um chamado na nossa vida, tal. Se vocês se conhecerem também, a gente quer trabalhar aqui dentro, a gente quer ficar na igreja. E aí ele perguntou, tá, mas em que área? Eu falei, não, isso eu não escolho. Isso é com você. Aonde você me colocar, a gente está junto. E aí ele pediu para fazer os eventos, realizar os eventos. Então, eu sempre tive essa característica, né? Se eu estou no seu serviço, no seu trabalho, no seu projeto, eu faço aquilo que você quer. Entendi. Então, ele colocou você no departamento ali de eventos. A primeira coisa que você fez foi eliminar todos os eventos. Eliminar todos os eventos. Ele falou, me fazer um bombástico. Me traga uma solução, né? Ele falou, a gente está fazendo muitos eventos. Ele sempre... É impressionante, né? Vocês sempre vão me ver falando bem do Pio aqui, né? E é um excelente professor, é um excelente pai, é um excelente em tudo que faz. E a forma como ele lidera, eu me inspiro muito na forma como ele lidera, né, as coisas. Então, ele nunca vai te dar uma tarefa sem falar o porquê. Ele nunca vai te colocar numa posição se ele não confia em você. E ele nunca vai colocar o erro sobre você. Ele sempre vai assumir o erro para ele. Então, é impressionante. E aí ele pegou lá... Jovem, eu estava com 23 anos, 23 para 24 anos, e colocou todos os eventos da igreja ali na minha mão. Falou, dá uma resolvida, a gente está fazendo muito, que solução a gente poderia trazer? E de repente surgiu a ideia da Conferência ABA, por isso que eu falo dos eventos assim bastante. E o interessante na época foi assim que nem todo mundo queria somar com a ideia. Porque eu acabei com o evento de algumas pessoas, né? Sim. Então tinha uma confusão lá dentro, lá. E aí, então tinha alguns líderes mesmo que não estavam apoiando o evento. Teve pessoas que falaram assim, não, esse negócio nunca vai dar certo. E de repente a gente conseguiu encher o templo, né? Assim, não que isso seja o resultado, mas aos olhos, né? Encher o templo e colocar lá mais 800 pessoas servindo, isso é de chocar qualquer um. E aí eu lembro até hoje... É interessante como toda mudança gera um desconforto, né? Toda mudança traz melhorias, né, extraordinárias, assim como a Conferência ABA levou a ABA como igreja. É impressionante como faz parte hoje já da identidade da igreja, né, do DNA da igreja. A Conferência ABA se tornou algo muito forte, uma referência assim no ano, na agenda da igreja, né? E realmente, com o tempo, se isso não tivesse acontecido, aqueles eventos eles iam minguando cada vez mais, né? Eles iam ficar cada vez mais fracos. Com certeza. Porque o público não se renova. E da forma como a gente vê o evento da conferência, a gente vê público renovado. A gente sempre quer alcançar um a mais de fora. Um a mais de fora. Então, aí as pessoas não enjoam, não reclamam, não... Sabe? Porque é sempre uma experiência nova, é sempre um ambiente novo, é sempre uma coisa nova. Não se torna algo monótono. E aqueles que já vão pela segunda, terceira vez, eles viram de time, né? Eles entram para os que servem. E aí... Exatamente. E aí eles também não enjoam, porque eles estão sempre servindo, sempre
traz uma Mas o que me mentalidade chama nova. muito, o que me chama muito a atenção na conferência ABA, Rômulo, que me faz assim ter um carinho especial pela conferência, e é sempre o que eu utilizo para convidar e incentivar as pessoas a participarem da conferência. É que, de fato, na conferência, a palavra ministrada, ela tem um peso, ela tem um conteúdo muito forte do Evangelho. Então é como se de fato as pessoas estivessem indo lá para se alinhar. Na conferência ABA você não tem, por exemplo, né, por mais que o tema sejam temas diferentes, mas em cada tema a base é a mesma. É Jesus, é o Evangelho, é a graça de Deus, é a justiça de Deus. Então, por mais que os temas sejam diferentes, o Evangelho sempre está sendo pregado na conferência e ensinado na conferência. Isso eu acho, assim, extraordinário, sabe? Então, ninguém fica tentando inventar a roda, tentar, sabe, ficar criando uma estratégia para inventar um tema e trazer algo novo, algo diferente, não. O novo é o Evangelho. Então, isso é o que faz, e sempre vai ser, né? Isso é o que faz a conferência ABA se tornar tão especial. Com certeza. E os temas que a gente trabalha, eu acho impressionante. Como eles conectam. Quando a gente escolhe, a gente sempre escolhe o tema um ano antes. E a gente escolhe esse tema para que a gente vai trabalhar daqui a um ano, né? E como na hora não faz sentido o tema que a gente escolheu, mas a gente vai aprendendo com ele até poder ministrar a vida das pessoas. E dentro daquele tema a gente coloca, né? Porque quando a gente fala assim, o evangelho ele é muito amplo, ele é muito simples, mas ele é muito amplo, né? Porque ele atinge a nossa parte espiritual, a nossa alma, nosso corpo. Então você pode sempre ministrar e colocar palavras em uma dessas áreas que aquilo vai fazer bem para as pessoas, né? Exatamente. E aí quando a gente escolhe um tema, é impressionante como ele se torna atual no dia da conferência. Impressionante como ele se revela no dia da conferência. Uma das coisas que a gente quer, e a gente crê nisso, né? A gente crê que em Deus, né? Nesse sentido, existe uma palavra muito preciosa, algo muito bom que está nas nossas vidas. Existe... foi dada uma revelação nesses dias, sei lá como que pode falar isso, mas no Ministério da Comunhão Cristã ABA ali, e não é, que nem não é nada novo, no sentido de fazem 2000 anos que isso aconteceu, mas é novo porque você não escuta as pessoas falando sobre isso duro, livre. É que tava na gaveta, né? Tava na Tava na gaveta. E a gaveta. gente tá tirando da gaveta e falando, tem uma coisa, por que a gente tá querendo falar de inventar a roda aí? Se tem algo maravilhoso aqui na gaveta, vamos usar isso aqui que a gente já tem, né? É aquilo Você que nunca vai ver a o gente apóstolo falando de João fala. métodos. Exatamente, né? Ele fala assim, eu vos dou um novo mandamento, mas que não é novo, né? Que é o amor, que sempre esteve ali, né? O evangelho sempre esteve ali. Então, na verdade, é um privilégio viver esse tempo, é um privilégio viver esse tempo, é um privilégio viver esse tempo como igreja, como Comunhão Cristã ABA, tem sido um privilégio participar das conferências, né? Então, quem está assistindo aí, vale a pena. Esse ano, o tema Um chamado ao eterno. Travou aqui, Romulo, eu não consegui ouvir. Qual que é o tema? Um chamado ao eterno. Um chamado ao eterno. E a data? Dia 21, 22, 23 de agosto. Então, provavelmente 21, vai 22. acontecer, já vai ter acabado a quarentena. Vai, com certeza. Talvez nem de máscara a gente precise ir, né? É isso aí. Rômulo, fale um pouquinho para a gente da sua experiência de salvação, porque você nasceu num lar cristão, assim como eu, né? Também tive o privilégio, assim como teu pai, né? Tivemos o privilégio de nascer numa família cristã,
Então, nunca, cara, eu não sei, né, eu ouço alguns testemunhos assim, e eu não sei o que é uma família destruída. Nunca vivi em um ambiente pesado, um ambiente de pecado, um ambiente de idolatria ou coisa do tipo, né? Sempre vivi num lar, uma família cristã, indo para a igreja todo domingo. E o pior pecado que eu cometia na minha infância, na minha adolescência, era sair correr fora da igreja com os amigos e apanhar em casa depois, entendeu? Não podia sair Então do era uma coisa portão e assim. saía. Se eu saísse do portão da igreja, eu apanhava em casa. Era mais ou menos esse assim, né? O nível de transgressão cometida, né? Mas um dia eu tive que ter uma experiência com Jesus. Um dia eu me encontrei com ele. Por mais que eu soubesse, conhecesse a historinha de Davi, a historinha de Moisés, por mais que eu conhecesse Golias, um dia eu tive uma experiência com Jesus e foi num retiro. Eu lembro do dia que eu tive um encontro assim, eu recebi aquilo e dali para frente minha vida mudou, né, completamente. E você, a sua experiência com Jesus, como foi isso? Onde que teve aquele momento assim que você decidiu Jesus e não tem outro caminho para seguir, é ele, daqui para frente é ele? Quando isso aconteceu? Meu testemunho é engraçado. Todo mundo acha, né? Pô, filho do pastor lá. Eu me converti mesmo, eu tinha 18 anos. Foi quando eu tive um encontro com Deus, assim, vamos falar assim, né? Foi quando eu realmente achei ele, encontrei ele. Eu também sabia todas as histórias, sabia tudo, tinha aprendido, sido catequizado, né? Eu tinha, né? Catequizado, exatamente. Aprendi tudo que tinha que aprender, mas ainda não tinha encontrado Jesus. E aí nenhuma dessas histórias faz sentido sem Jesus, né? E aí você não adianta saber muito. A vantagem de nascer na igreja não é nem o privilégio de ver poucas coisas ou de ter sofrido pouco com as transgressões do mundo e essas coisas. Acho que a vantagem de crescer na igreja é quando você se converter, você vai ter o privilégio de encontrar Jesus em tudo aquilo que você sabia. Aham. Né? É meio que a conversão de Paulo, né? Paulo, ele era fariseu, ele conhecia todo o Velho Testamento, todo o Velho Testamento. E para ele não fazia sentido Jesus ser o Cristo. Mas quando ele tem o um encontro lá em Atos com a luz, que pergunta, por que você está me perseguindo? Aí naquela hora ali ele fica cego, e eu tenho certeza que ele ficou 3 dias em silêncio, só pensando, cara, se esse Jesus é realmente o Senhor que acabou de aparecer para mim, ele precisa estar em Gênesis, ele precisa estar em Êxodo, ele precisa estar em todas as histórias que eu conheço do povo judeu, ele precisa estar na boca dos profetas, ele precisa ter sido apontado pelos profetas, ele precisa... Na verdade, eu estava pensando esses dias aqui agora, Paulo, em Efésios, chama ele de pedra angular. Ou seja, pedra angular é a primeira pedra que você coloca numa construção. E ele fala assim que os profetas e as pessoas do Antigo Testamento, eles construíram o que fizeram, falaram o que falaram, em cima né? Nós temos como base os apóstolos, nós temos como base os profetas, Paulo vai ensinando, e de repente fala que Cristo era a pedra angular. Ou seja, Cristo já era antes mesmo de todas essas pessoas falarem. Né? Então ele conseguiu pôr Cristo Jesus em todas as histórias do Antigo Testamento, a ponto de falar o que faz sentido, o que não faz sentido, e reconstruir toda a mensagem de fato para que a gente possa pregar o que prega hoje. Então a gente fala que ele é o grande autor aí do Evangelho da Graça, vamos colocar assim, né? O mistério que estava oculto me foi revelado, ele diz, né? Ou seja, aquilo que todo o povo judeu pregou e anunciou e colocou, né, à disposição das pessoas durante tanto tempo, falou tanto tempo sobre Deus e uma forma de Deus, né? Apresentava Deus como Elohim,
Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele foi capaz de falar que o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos, que Deus é Abba. Ele mudou totalmente a compreensão, porque ele conseguiu colocar Jesus em todas as histórias que ele já sabia, que ele já conhecia. Então, a vantagem, eu vejo, de crescer num lar cristão, vamos dizer assim, é que quando você conhecer Jesus, todas aquelas histórias que você conhecia vão começar a fazer sentido. Antes, É mais ou menos ser o... Eu era fariseu de fariseu, conhecia toda a história e tal, mas não sabia, né, a noção daquilo, né? Mas nada faz sentido. Quando eu era criança, assim, não tinha tido essa experiência, eu lembro que um primo, o Everton, que hoje é coordenador seu de jovens aí, eu não sei se ele lembra disso, mas ele fez uma pergunta para mim. Porque eu era mais crente que ele. Sempre fui mais crente que ele. Depois que ele se converteu e tal, mas ele se converteu bem mais tarde, assim, né? Mas eu era um crente que estava lá na igreja, era crente, mas não tinha tido uma experiência com Jesus. Aí eu lembro que ele perguntou para mim, cara, por que Jesus morreu na cruz? Eu fiquei olhando para ele assim, eu não sei, cara, por que ele morreu? Ele falou assim, porque ninguém pediu para ele morrer na cruz, por que agora tem que ficar servindo ele só porque ele morreu na cruz? Então, a gente não tinha noção, cara, a gente não tinha noção do porquê Jesus tinha morrido na cruz, e a gente já era adolescente. A gente não fazia noção, então a gente sabia tudo sobre a Bíblia, conhecia todas as histórias, mas o Evangelho, a razão central do Evangelho, a gente desconhecia. Então, de fato, ter essa experiência com Jesus, depois tudo faz sentido. Aí você começa a encontrar Jesus. Isso é muito forte, né? Você pega uma história, né? Se você pega o Velho Testamento, é só matança, prostituição, todas essas coisas, né? Exato. Pega uma história igual Sansão, vai entender Sansão. Pega lá o profeta e Gomer, né? Vai entender aquele negócio lá. Aí quando você põe Jesus, aí começa a fazer sentido as coisas. É interessante. E aí o nosso você conhece cérebro... as histórias e não conhece Jesus. Então, eu sempre fui meio questionador, assim, igual o Everton, vamos dizer, né? Tá, mas isso aí não faz sentido. Pecado confessado é pecado perdoado. Eu falava assim, cara, você não quer, pensava comigo, né? Você não quer meu bem, você quer saber o que eu fiz de errado. E eu não vou falar o que eu fiz de errado para ninguém, se não interessa para vocês a minha vida. Né? Tá te motivando, então, curiosidade, não é um amor por mim. Então eu nunca respeitei muito essas coisas, assim, eu nunca fui o garoto da igreja que respeitava o sistema da igreja ali, não. E aí quando eu fiz assim uns 13 anos, acho, eu perdi o interesse 100%, sabe? Perdi o interesse e não ia no culto, mas já ficava lá fora. Aí parei de ir nos grupos familiares, parei de participar de tudo e tal. Com 16 anos eu mais matava, sempre arranjava um lugar para ir, do que aparecia lá de fato, né? Então eu já nem ia mais. Então, e aí lá para fora você faz várias coisas, né? E aí com 18 anos você retornou, aí você teve a experiência com Jesus mesmo. Teve dois amigos meus que começaram... O Rômulo, tá com algum problema no seu áudio aí, deu algum problema no seu áudio. Melhorou? Melhorou. Aí. Veja aí. Tá normal, voltou normal. Beleza. E aí eu tive dois amigos que começaram a investir forte, assim, falando, não, Romulo, para com isso, tem que vir para a igreja, tem que vir para a igreja, tem que vir para a igreja. E aí, beleza, teve um dia que eu falei para eles assim, tá bom, já que vocês são os crentão aí e tal, eu vou para a igreja, mas a gente vai fazer Fateme. E aí eu sabia que eles não iam querer fazer, né? Porque tem que estudar, tem que fazer aquele negócio todo. Mas eles toparam. Ele falou, não, se você quer fazer Fateme, a gente faz Fateme com você. E ali começou, a gente ia na Fateme e ficava jogando videogame lá fora, né?
Mas escutava alguma coisa. Teve uma aula lá, tinha um professor esquisito lá. E aí ele falou assim, ó, a gente sentou para trás da coluna lá que tinha, era lá no Marumbi ainda. Ele falou, não, a bênção vai até a coluna, né? Para trás da coluna não tem bênção. Aí eu peguei, levantei e saí fora, né? Não fiquei na aula, né? Ué, se o cara tem um Deus que é tão pequeno que a bênção para na coluna, eu não quero aprender nada com esse cara, né? E aí fui embora. E eu nunca gostei, nunca me submeti a essa besteira toda que os caras inventam por causa da Bíblia e fala. Eu nunca gostei disso aí, eu sempre fugi disso aí, Aí se as pessoas escutam assim meu testemunho mais forte, eu até me envolvi com drogas e tudo, essas coisas, mas com os 18 anos ali, eu comecei a escutar a palavra de Deus, então eu estava inserido no meio de novo, escutando a palavra de Deus. E teve um dia que eu estava saindo da faculdade, eu me perco assim nas histórias, eu não me lembro de nada. Assim, sim. Minha memória às vezes é meio ruim. Mas eu estava saindo da faculdade, meu pai falou, vem almoçar aqui comigo, eu estou atendendo um cara, eu estou perto, e aí você já almoça aqui comigo. E eu lembro que eu fui só no almoço, mas ele estava fazendo um atendimento. Eu estava só no canto da mesa, só para o meu pai poder me pagar o almoço, né? Para eu não precisar comer sozinho fora. E ele estava falando da Bíblia com esse cara. E aí, de repente, eu comecei a escutar e prestar atenção. Meu ouvido se abriu assim para aquilo que ele estava falando. Eu cheguei a parar o aconselhamento, dei um tapa assim no ombro dele, assim, falei, cara, é isso aí. Isso aí faz sentido. Isso aí eu quero, isso aí eu poderia viver. Não aquilo que sempre me falaram, não ser aquilo, mas isso aí eu gostaria de viver, isso aí eu poderia viver. Eu quero isso aí. Olha que legal, cara. E aí foi, até interrompi assim, mas me fez sentido no meu coração aquilo. Nunca teve as regras que tentaram colocar, nunca teve o comportamento que tentaram falar que eu tinha que ter, nunca, porque filho de pastor, você sabe que tem uma pressão. Os caras acham que você vai ser, sei lá o quê, né? Eles acham que você é Jesus, não sei. Depois que você sabe, cara, eu não tô nem aí, eu tenho que decidir se eu quero ou não, né? Então foi naquela hora assim que eu acho que meu ouvido abriu de fato, e aí eu comecei a entrar na FATEM de vez, né? Eu comecei a estudar mesmo, eu comecei a ler mesmo, eu comecei a ver mesmo as coisas, e aí já era. Mas ali no caminho, né? Você descobriu o caminho e falou, agora eu sei por onde andar. E aí você começou a caminhar. Religião. Show, cara, que legal ouvir isso. Religião nunca. Eu nunca me submeti a essas coisas. Nunca. Não faz sentido. Qualquer pessoa que hoje não tem Jesus, quando você apresenta a sua religião para ela, se for a religião que os caras pregam, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É facilmente questionável. Cara, você é burro, você é ignorante. Porque não faz sentido. Exatamente. Não faz. Não faz sentido. E aí eu também, eu sempre fui questionador, eu sempre fui... eu lembro quando eu fui casar, a gente fez um videozinho para passar antes do casamento, e uma das falas do meu pai até no vídeo foi... não, Rômulo é assim, você fala, ele questiona, ele argumenta, e quando ele reflete e aí faz sentido, ele aceita. Se não, esqueça, né? Senão... E eu sempre fui assim. Tem um versículo em Isaías que eu gosto muito, eu fiz um post esses dias sobre jejum e coloquei o texto lá. Mas Deus está meio que falando assim, né, para as pessoas. Né? Vocês pegam um pedaço de madeira, uma árvore, metade da árvore você corta e você bota fogo para fazer comida. A outra metade você esculpe, faz um deus, um ídolo, coloca lá e se prostra diante daquilo. Mas qual que é a diferença da madeira que você está prostrado e da madeira que você botou fogo? E aí Deus fala assim, para parar para pensar, ninguém para. E esse versículo faz muito sentido para mim, porque eu olho umas coisas e eu falo assim, cara, parar para pensar, ninguém para.
Uhum. Ninguém para pensar no que está fazendo. Então não, tem que ir na igreja, não sei o que e tal. Por quê? Né? Por que Jesus morreu na cruz? Não, ele morreu e agora a gente tem que servir ele. Não, então não quero. Uhum. Não quero. Uhum. Tem muita gente Existe que muito morreu aí, disso. eu não tenho. Tem muita gente que morreu e eu não quero servir ela. Né? Então não faz É. sentido. Não. E aí você Uhum. fica sem explicação, para mim não tem. Não que esse não ter explicação não me impeça de ter revelação, né? É diferente. Eu não estou tentando convencer a minha alma. Eu estou tentando aceitar até mesmo no meu espírito, porque a religião não É faz uma questão, sentido no seu espírito. é uma questão de verdade, né? A verdade, por mais que ela não faça sentido, é verdade. Isso é compreendido no espírito. E aí É, você aceita. Mas explicações rasas, sem sentido, que não está na verdade, aí não tem como aceitar. E, na verdade, você faz parte de uma geração que Deus levantou justamente para isso, né? É uma geração revoltada contra a religiosidade, que escravizou muito mais do que as drogas, muito mais do que o álcool, e tem escravizado até hoje. E, de fato, tem tornado as pessoas ignorantes. O meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância, a falta de conhecer Jesus, né? Porque quando a gente lê lá, meu povo perece por falta de conhecimento, né? Conhecimento do quê? Conhecimento da Bíblia? Os judeus conhecem a Bíblia de capa a capa, a Torá. Então, Jesus disse para quem conhecia muito a Bíblia, e conhecereis a verdade, né? E pela verdade vocês serão livres. Agora, imagine, né? Mas que verdade é essa? Essa verdade é ele, essa verdade é Jesus. é, Então, quando o que ouvimos e o que falamos tem a ver com Jesus, quando Jesus é o centro, aí tudo faz sentido. Quando ele é o centro, tudo faz sentido. Mas se você tirou Jesus do centro, é como um desenho, né? Você tira a base do desenho ali, pronto, ele já fica sem forma, fica vazio, não faz mais sentido. tem Então, vida? não tem vida. No princípio, a primeira coisa na criação foi haja luz. Ou seja, é Jesus que começa a trazer sentido para tudo. Sem Jesus, não há sentido. Rômulo, e o seu chamado, como foi? Primeiro você teve uma experiência com Jesus, né? Aí você na mesa lá, cara, muito legal saber disso. Você foi evangelizado pelo seu pai numa conversa paralela. Ele Por estava aí, falando para um por outro aí. cara, e aí você teve uma. Ali caiu a ficha, abriu os olhos, né? Caiu. Paulo foi evangelizado, caiu do cavalo. Você estava almoçando do lado do seu pai. Foi ali que os olhos se abriram. Mas só caiu o garfo. Só caiu o garfo. E o seu chamado, quando você teve convicção, cara, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para pregar isso, eu fui chamado para abrir os olhos das pessoas, essa rebeldia que está dentro de mim é mais um chip que Deus colocou aqui para eu destruir essa mentira que está na cabeça das pessoas. Quando que foi que você teve essa convicção? Foi um processo? Foi um momento específico? Só vamos falar assim, parecia rebeldia para os religiosos, né? Exatamente. Entendeu? Então não é É rebeldia exato. é um espírito ruim, mas não é que isso estava, não era esse espírito ruim, era um inquietamento espiritual mesmo, eu Sim, vejo. sim, sim. De, cara, eu não me conformo com as coisas desse mundo, eu não me conformo com isso que vocês estão falando. Ou seja, eu acredito que eu era crente desde pequeno, só que nunca me encaixei na religião. Aham, exatamente. Tinha Jesus, mas eu não tinha religião. Então, aí não era rebeldia, era o Espírito me ensinando, Você cara, isso não aí não... no bom sentido da palavra, digamos assim, se existir, né? Rebeldia contra a O sistema religiosidade, religioso, rebeldia isso. contra a prisão. Isso. Né? Você não É tinha, inconformado a você palavra. estava exatamente, você estava inconformado com a escravidão. Isso é o que estava dentro de você. E aí, quando que você descobriu assim, eu nasci para destruir isso na vida das pessoas? Aí, na verdade, foi um ano e meio depois, mais ou menos, eu tinha uns 19 para 20 anos. Foi tudo muito rápido, sabe?
depois que eu falei assim, cara, eu vou estudar mesmo esse negócio, parece que tem um inquietamento dentro de mim aqui e tal. Eu lembro que eu chegava pro Pio e falava assim, você tem algum livro para eu ler? E ele me dava pilhas assim de 20 livros. E eu lia aqueles 20 livros assim, mas em 3 meses, sei lá, era muito rápido. Eu lia. Tinha livrões assim em inglês, tinha livro em espanhol, tinha livro de 600 páginas, tinha livreto de 15 páginas. Eu lia. Eu ia para a faculdade, chegava um pouco antes, ficava lendo, de vez ler para a faculdade, lia os livros que ele dava. No intervalo, lia os livros que ele dava. Saía da faculdade, lia os livros que ele dava. Ia para o trabalho, entre o intervalo faculdade e trabalho, lia os livros. Ficava sem almoçar, ia para casa, ficava lendo. Eu li muito. E tentando estudar, tentando ver o que eram essas coisas, sabe? Então, eu li muito, li de todos os tipos. Li livro de teologia pesado, li livros de filosofia, li livros de vida cristã, esses livros assim mais simples que a gente escreve hoje, assim, né? Li de tudo um pouco, né, para ver o que era, sempre recomendado por ele. E até teve uma época depois, eu acho, não li toda a biblioteca dele, mas eu li um bom pedaço da biblioteca dele. E aí teve um dia até ele falou assim, Romulo, acho que leia a Bíblia lá. Esses livros aqui não tem o que te ensinar. Não tem o que te ensinar. Leia a Bíblia. Sabe assim, agora já não, né? Agora você está inteirado do assunto aí. E até é um dos motivos que eu leio pouco hoje. Às vezes as pessoas falam assim, você já leu o livro do fulano? Não li. Esses do cara lá de Singapura, lá, eu nunca li nenhum. Né? Você leu o outro? Apareceu um agora lá na minha mesa, lá, alguém enviou para mim lá, apareceu o Evangelho Nu. Nunca li, nem vou ler, acho. Outro que apareceu lá o resto do Evangelho, que nunca pregaram sobre o Evangelho. Eu falei, mentira, porque se o Evangelho chegou até mim, o verdadeiro Evangelho sempre veio, né? Então já não li também, Então hoje eu não leio muito, não leio mais Bíblia, assim. E aí eu fiquei muito... Eu me interessei muito pela Bíblia. Aí tinha um pastor na igreja que olha lá, recomenda os top 3 aí. O Poder do Espírito Santo, Jesus e Deus. Autor Pio Carvalho. Como que fala? Aí tinha um pastor lá na igreja lá que eu andei bem próximo dele, assim. Tenho um carinho grande por ele. E aí eu queria orar, eu queria entender agora também, me expor a essa vida espiritual, sabe? Esse negócio assim. Porque conhecimento é uma coisa, mas você ter o Espírito Santo de fato, esse relacionamento com ele é diferente. E esse cara, eu lembro, ele, vamos no monte, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. E eu comecei a ir, falei, vamos. Aí comecei a chamar alguns amigos para ir junto, comecei a chamar alguns amigos para ir orar lá na igreja, comecei a chamar alguns amigos. E eu era meio assim, eu tô indo, se alguém quiser, pode ir comigo. E de repente estava fazendo algumas orações lá na igreja, lá, e estava dando assim 100 e poucas pessoas vindo à noite orar lá. Falei, esse negócio aí, quando você não faz nada e dá certo, é porque Deus tá no negócio. E aí começou, sabe, as pessoas falavam... Aí eu lembro uma vez eu estava numa roda de pessoas assim da faculdade mesmo, e um gordinho lá olhou lá para mim e falou assim, Romulo, você ainda vai ser pastor. Nenhum crente. Ele falou, Romulo, você ainda vai ser pastor. Daí quando até os improváveis estão reconhecendo, aí você fala, já era. Porque tem três coisas que você percebe, né? São 3 coisas que a gente olha dentro de um chamado. O chamado de Deus, o reconhecimento de Deus sobre a sua vida, reconhecimento da liderança, das pessoas sobre a sua vida, e de repente o seu próprio reconhecimento sobre o seu chamado, né?
E com esse último eu luto até hoje. Eu luto até hoje. Então, Deus chamou, Deus se conheceu e já mostrou isso de várias formas, várias formas. As pessoas na igreja, né? Vamos dizer assim, toda pessoa dentro da igreja é seu líder, né? Seu líder não, é seu chefe. Então você está servindo eles e eles estão te reconhecendo dessa forma. E aí as pessoas reconhecem isso. E o terceiro eu tenho que me convencer logo disso. Mas eu não sei quando eu li um livro do Kenneth Hagin e ele falava assim, né? Que algumas vezes falou para Deus, Deus, se tiver outro, faz com outro, escolhe outro, não precisa ser eu, não. E na minha cabeça eu sou assim também, Deus. Cara, esse negócio de igreja eu vi muito já, eu cresci, desculpa a palavra, né? Mas eu já vi muita besteira, eu já vi muito idiota usando o teu nome, fazendo essas coisas aí. Eu não preciso, não, eu não preciso. A minha educação, vamos dizer assim, a minha criação, eu tenho toda a liberdade para pegar a minha família, ir embora para os Estados Unidos, né, de forma legal, organizar tudo, fazer tudo certo, morar nos Estados Unidos, ter um bom emprego nos Estados Unidos, criar meus filhos num país melhor, com educação melhor, eu fui criado para, eu posso ir para onde quiser que eu vivo hoje, né? Eu fui criado para isso, eu tenho formação para isso. Então eu não preciso ser pastor, eu não preciso ser, né? Mas tem essa inquietação de Deus no meu coração que fala, cuide das pessoas. É mais forte do que você. É mais forte do que eu, a ponto de eu falar, então tá, se é assim eu vou fazer isso aqui, né? Uhum. E se você me colocou aqui, eu vou fazer isso aqui. Então eu nunca quis, se falar assim, eu acho que nem quero ser pastor. Mas ele quer, as pessoas se conheceram e eu tenho que admitir que isso é um fato na minha vida, isso é um chamado na minha vida. Então eu não tenho romantismo muito grande não no meu chamado aqui, não no meu. Mas eu reconheço sim um chamado de Deus na minha vida. Eu sei que a minha forma de fazer as coisas é diferente, né? Eu não sou, até hoje eu não tenho a experiência de liderar uma igreja completa, vamos dizer assim, né? Um projeto inteiro, mas eu vejo que no meu perfil não existe necessidade de serviço apenas para manter uma estrutura, né? Então eu não faço nada pela estrutura, eu faço porque ou Deus me conduziu a ou não. Então se não é não, se sim eu faço, né? Então não tem isso. E aí então eu nunca passei pela necessidade de servir a estrutura e coisas assim, né? Vamos o tempo, né? As coisas aí que forem acontecer. É aquela simplicidade, né, Rômulo? Eu tenho uma mensagem que está ardendo, queimando dentro de mim. Deus tem me mostrado algo, eu só quero compartilhar com as pessoas. Isso é viver, na verdade, em uma liberdade, né? Isso é viver livre. Com certeza. Porque quando você quer defender uma estrutura, quando você quer defender uma posição, quando você quer provar que tem um chamado, aí isso é escravidão. Aí é um escravo tentando fazer alguma coisa por outros escravos, né? Essas pessoas que estão tentando, elas não conheceram Jesus. Então elas estão tentando fazer parte de uma estrutura religiosa. Eu me lembro de uma cena assim lá na igreja. Eu era pequeno ainda, menor, né? Sei lá, era adolescente ali. E aí um pastor brigando com um menino de rua que tinha vindo na igreja. E ele falando assim, você tem que me respeitar, eu sou pastor aqui. E o menino mostrou uma arma, né? Que tinha na cinta dele, assim, uma arma. O menino estava com uma arma. Ou seja, cara, a tua estrutura aí, pastor, não significa nada para mim. Uhum. De fato, para mim também não significa nada. Eu sou um grande pastor, eu sou um líder aqui dentro dessa igreja. O problema é seu, só você e 500 pessoas acreditam nisso aí.
né? Nem pessoas fora desse teu clubinho aí acreditam nisso. Então não faz sentido, não faz sentido. Que autoridade fazia sentido para aquele garoto? Polícia. Polícia fazia sentido. Então, às vezes, a gente cria bolhas religiosas, bolhas de estrutura, e acha que Deus chamou porque eu estou bem dentro dessa bolha. Esqueça isso aí, tenha uma convicção, coloque teu coração em Deus. Senão, não vale a pena. Não vale a pena o esforço, não vale a pena o cansaço. Não vale a pena. Ô Rômulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para ajudar aí pais que de repente hoje estejam passando pela mesma situação que o seu pai passou nessa tua fase aí de 13, 17 anos. De ver o filho, né, sem vontade de ir na igreja, tal, e de repente tendo algum envolvimento com drogas. Qual foi o posicionamento do seu pai? Como ele agiu? Qual é o conselho que você dá para os pais hoje, né, que de repente estão sofrendo aí com filhos na adolescência, que estão vivendo essa rebeldia, entre aspas, aí, né, que de repente nem seja rebeldia. Mas, enfim, qual é o seu conselho para os pais aí? Me conta um pouquinho como o Pio agiu em toda essa situação. Na verdade, tem uma única mensagem que converte os nossos corações a Deus: amor. E no amor não existe obrigação, não existe interesse. Ou seja, eu nunca fui obrigado a ir à igreja. Uau. Eu nunca fui, de dentro de casa, eu nunca fui obrigado a me submeter à estrutura. Ou seja, uma coisa que eu percebi era o Pio não prega a estrutura, mas ele não deixa de amar aqueles que estão pregando. Ou seja, ele deixa as pessoas serem quem são. E elas vão crescendo no conhecimento. Ele confia em qualquer um. Cara, eu tô aqui em Itapeva pastorando numa igreja, é prova disso. Ele... A igreja da Aba. Tá aí, tá na tua mão, faça. Se der errado, eu vou te ajudar quando der errado. Se der certo, fique com a glória para você, fique com o resultado para você. Né? E, cara, e o que isso demonstra? Que durante a minha vida toda eu escutava muita coisa, mas eu não estava escutando de alguém que tinha a revelação também. Me perdoem, né, pastores aí que estavam lá me ensinando e tal. Mas muitas das coisas vinham da mentalidade religiosa de alguém e isso eu não queria. O que era Jesus eu queria. Aí quando eu tive contato, eu percebi que ele sempre me tratou graciosamente. Ou seja, nunca me obrigou a ir na igreja. Nunca falou que eu tinha que ser de tal jeito ou fazer tal coisa. Nunca me falou que sempre me educou em valores, né? Ou seja, Romulo, você não rouba. Roubar não faz sentido. Explicar, roubar é errado, roubar é pegar aquilo que não é teu. Isso sim. Mas eu digo, nos princípios religiosos, nas coisas religiosas, nunca teve. Nunca teve. Então quando eu percebi Rômulo, o que vão pensar de... Eu sou pastor da igreja, Rômulo, o que vão pensar de mim? Vamos para a igreja, filho. Imagine, não tá né? nem aí. Que escravidão. Ele não tá nem aí. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Cara, mas não tá nem aí, nem aí, nem aí. Reputação, egoísta, essas coisas, nunca vi, nunca vi. Então, eu percebi que, cara, o meu tratamento sempre foi gracioso. Eu sempre fui amado de fato. As pessoas acham que prender é amar. Mas não é. Nunca foi. Prender como que diz? Incentivar a rebeldia. Prender é incentivar aquele negócio que Paulo fala. A lei veio para quê? A lei veio para ressaltar o pecado em mim. Eu não sabia que tinha cobiça em mim. Quando falaram não cobiçarás, comecei a cobiçar tudo. Exatamente. Então, a mãe e o pai, eles pegam e falam assim, você não pode, você tem que ir, você tem que aquilo, você tem que aquilo, você tem que aquilo. Eu não sabia nem que não podia, que existia isso, mas agora que está falando que não pode, eu vou embora também. Né? Agora, quarentena. Ninguém queria ir na igreja. Agora que não pode ir na igreja, todo mundo manda mensagem. Nossa, estou com saudade da igreja, estou com saudade da igreja. Né? Falou que não pode, todo mundo quer.
Então só piora, sabe? Só piora a situação. Eu vejo assim, só existe um caminho para as pessoas encontrarem a verdade. O caminho chama-se amor. Então, quer um conselho? Ame. Eduque em valores. Ame, mesmo que o comportamento não faça sentido para você. Uhum. A Bíblia diz que o amor nunca perece. Algumas versões dizem o amor nunca falha. O amor nunca perde. O amor nunca perde. Então, não corrija comportamento achando que você vai corrigindo o comportamento, aquela pessoa vai se tornar uma nova criação. Ame, e aquela pessoa vai ser justificada. Jesus nunca veio corrigir comportamento, Jesus veio amar. E ao amar, quando nós olhamos para o amor de Deus em Cristo Jesus, aquilo nos justifica, aquilo muda o nosso coração a ponto de nos convertermos ao amor dele. Não é nada diferente no nosso relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Não é nada diferente. Amor é um caminho é uma via de uma direção só. Deus amou você. Não tem como voltar nada para Deus de você. Só tem como continuar de Deus para o próximo. Amor é um caminho de uma via só. Ou seja, da mesma forma, né, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Da mesma forma que ele era Deus, se esvaziou para ir até alguém, para vir até nós, da mesma forma, nós sendo iguais a Deus, nós nos esvaziamos para alcançar as pessoas onde elas estão. E não tentar trazer as pessoas onde nós estamos pelo nosso padrão de comportamento. O que o jovem não quer hoje é ser enquadrado num padrão de comportamento. Boas obras não são boas obras porque eu me comporto igual a alguém. Isso é lei, isso é religião, isso não faz sentido nenhum. Boas obras são aquilo que está no meu DNA porque nasci de novo, porque fui alcançado pelo amor. Porque na verdade a gente tem a tendência de rotular as pessoas pelo comportamento. Então, esses dias eu vi um vídeo, eu vi um papagaio do lado de 2 cachorros latindo no portão. E latindo igual o cachorro. O papagaio latindo igual os cachorros, imitando os cachorros. Mas o fato dele latir como aqueles cachorros não faz dele um cachorro. Então, o teu comportamento não te define. Mas a religião define as pessoas pelo comportamento. Então, o que determina quem é você é o seu DNA. Então, nós temos o DNA do Espírito, o DNA da vida eterna, o Zoe de Deus que habita em nós, a vida de Deus que habita em nós. Esse é o nosso DNA. Então, o certo e o errado não define ninguém. E a religião faz isso, né? Ela rotula os santos e os pecadores, o santo e o profano, pelo comportamento e não pela fé na obra da cruz. Né? Se você colocar no Google aí, papagaio pastor, você vai encontrar vários papagaios pregando. Né? Olha o fogo, olha, imitando a igrejinha que tem do lado da casa dele lá. Né? Olha a glória do Senhor, vai encantar papagaio falando essas coisas aí, pregando, mas não faz dele um filho de Deus. Não faz dele um filho de Deus, exatamente. Não. Então, o comportamento, ele pode ser modelado, o comportamento pode ser imitado, mas a nossa nova identidade em Cristo Jesus é pela fé nele. Né? Nós recebemos esse direito de nos tornarmos filhos de Deus ao crermos nele. E foi maravilhoso ouvir isso, Rômulo, porque nós aconselhamos, né? Ame seu filho, apenas ame seu filho. E de repente eu vi que o Pio fez isso na prática e deu resultado, porque na verdade essa foi mais um testemunho para você, né, de quem é Deus na vida dele, né? Amando, simplesmente amando, sem querer nada em troca, sem querer proteger a imagem dele, simplesmente amando você como filho. E um dia, né, com certeza, a alegria dele foi maior por ver você andando no caminho. Agora, ele sempre te amou, não te amou menos, não te amou mais, ele sempre te amou. E esse é o amor de Deus por nós, né? Ele sempre nos ama. Independente do que faça ou deixe de fazer, ele sempre ama. E hoje você tem trabalhado com essa galera toda aí, né, Rômulo? Com os jovens, e influenciado a vida deles mais especificamente, né?
E qual é o teu propósito hoje como pastor de jovens? Quando você olha para eles assim ali na sua frente, quando você está com a sua coordenação, aonde você quer chegar? Qual é o seu Aonde eu propósito quero, como pastor de jovens? aonde eu quero chegar com o ministério